Amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao tema do vídeo de hoje. Hoje nós abordaremos de forma simples o capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, vimos a Ti em nome de Jesus, rogar que o Espírito Santo nos capacite a compreender e a expor a Tua palavra. Amém. Muito bem, nós vamos abordar esse capítulo de forma a utilizar os versos alternados. Desta forma, entendemos ficar mais fácil a compreensão desse tema tão extraordinário. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Daniel 7:1. No primeiro ano de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Portanto, o capítulo 7 começa a partir de Babilônia. E entendemos que as profecias sempre elas começam a partir do profeta para frente. O que Daniel viu nesses sonhos e visões? No verso 3 diz que ele viu 4 animais. No verso 4, ele diz que o primeiro animal era como um leão. No verso 5, ele diz que o segundo animal era semelhante a um urso. No verso 6, ele diz que ele vê um terceiro animal semelhante a um leopardo. E no verso 7, o quarto animal é um animal terrível e espantoso, ok? No final deste verso 7, é-nos dito que este animal, o quarto, tinha 10 chifres. E continuando agora no verso 8, diz que no meio destes 10 chifres surgiu um chifre pequeno e que destruiu 3 destes 10 chifres. E diz que neste chifre pequeno, ainda no verso 8, havia olhos como de homem e uma boca que falava como vanglória. Então nós vimos aqui 4 animais. O quarto animal tinha 10 chifres e do meio dos 10 chifres surgiu um chifre pequeno, ok? Então nós vamos agora no verso 16, veja o que vai dizer. Aí o profeta diz assim: pedi a verdade acerca de tudo isto, sobre esses 4 animais. E no verso 17 é dado a interpretação. Estes grandes animais são 4 reis. Então, meus amigos e irmãos, a Bíblia, através de 4 animais simbólicos, ela para mostrar que são 4 reis terrestres. Ou seja, a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, dá a interpretação. Então, entendemos, através disso aqui, que a Bíblia deve ser sempre nossa intérprete. Portanto, quando houver algum símbolo, a própria Bíblia vai se encarregar de interpretar o símbolo. Então, sempre que algo for simbólico, simboliza alguma coisa que precisa ser interpretada. Então, aqui os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. No verso 19, veja o que está escrito. Diz assim: tive desejo de conhecer a respeito do 4º animal. O profeta teve desejo, ou seja, um interesse de entender e compreender do que se trata este 4º animal. E no verso 20, ele amplia, diz assim: também a verdade dos 10 chifres e do outro que subia, que tinha uma boca que falava como vanglória. Então o profeta ficou muito interessado em saber a respeito do 4º animal, dos 10 chifres e do chifre pequeno que surgiu no meio dos 10 chifres. Continuando aqui, veja o que diz agora no verso 20, no verso 21, perdão. E eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Então esse chifre, que lá nós vimos que tinha uma boca e tinha olhos, nós entendemos que seja símbolo de uma pessoa. Não se trata, chifre não fala,
no objeto inanimado não fala, entendemos que ele seja o símbolo de uma pessoa. Nós vamos perceber, no avançar do estudo e de estudos posteriores, de quem está falando. Então diz que o chifre fazia guerra contra os cristãos e prevalecia, ou seja, vencia. Agora veja o que diz no verso 23. Aí é dada a interpretação e diz assim: o quarto animal será o quarto reino. Portanto, mais uma vez, está nos dizendo que o animal significa reino. Ok? Quarto reino. No verso 24, continuando, diz assim: quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles levantará outro e abaterá a 3. Portanto, a interpretação do quarto animal é dada também na Bíblia, na palavra de Deus, né, respondendo o interesse do profeta. E é dito que o quarto animal simboliza, é símbolo do quarto reino. E diz também que deste quarto reino se levantarão 10 reis, ou seja, que este quarto reino se dividiria e daria origem a 10 reinos. E nós sabemos pela história que isto ocorreu de fato no passado. Roma imperial foi invadida por tribos bárbaras e Roma se dividiu, se tornou 10 reinos, que na época foi a Europa. E nós vimos aqui que esse chifre pequeno destruiu 3 destes reis, que foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Ok? Continuando a leitura. Veja o que diz agora no verso 25. Diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Falando do chifre pequeno, diz que ele ia proferir palavras contra o Altíssimo. Entendemos que falar contra o Altíssimo, nós também encontramos a base, nós encontramos auxílio também lá no capítulo 13 do livro de Apocalipse, falando da besta que surge do mar. Lá diz que aqui no capítulo 7, chifre pequeno, lá a besta do mar, proferia arrogâncias e blasfêmias contra o Altíssimo. Entendemos que essas arrogâncias, essas palavras contra o Altíssimo, seja a pretensão de perdoar pecados e também a pretensão de ser igual a Deus. Diremos pretensão porque isso não é possível. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Versos 25 continua, diz assim: e destruirá os santos do Altíssimo. Então ele ia exercer um poder perseguidor a ponto de destruir os santos do Altíssimo. Continuando, diz assim: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quando fala de mudar os tempos, entendemos que trata-se de calendário, pois o que rege o nosso tempo é um calendário. E entendemos que o calendário oficial, chamado calendário gregoriano, ele não é um calendário correto, não é um calendário preciso, porque os dias deste calendário é constituído de meses de 31 dias, ou de 29 dias, de 28 dias e 30 dias alternados. E o calendário, nós temos também um calendário bíblico. No calendário bíblico contém semana de 7 dias literais, contém mês de 30 dias. Ok? Aqui está o problema, mês de 30 dias. Então nós temos muitos textos na palavra de Deus onde nos diz, onde nos esclarece que o calendário bíblico é um calendário de 7 dias, com mês de 30 dias e com um ano de 12 meses. Então esse poder mudaria o calendário. Esse calendário atual não é um calendário correto e verdadeiro. Continuando o texto, diz que também ia mudar a lei. Entendemos que a mudança feita na lei foi feita pela substituição do 4º mandamento, colocando no lugar o primeiro dia da semana, no lugar do 7º dia da semana, o sábado do Senhor Deus. Continuando aqui no verso 25, veja o que diz: e eles, no caso os santos ou os cristãos, eles serão entregues nas mãos por um tempo e metade de um tempo. Muito bem, aqui
encontramos uma profecia. Quando fala na Bíblia de tempo, de acordo com Daniel 11:13, quando fala de tempo, quer dizer, falar de anos. Portanto, quando fala de um tempo, trata-se de um ano, ou 360 dias. Quando fala de dois tempos, se trata de 2 anos, ou 720 dias. Quando fala de meio tempo, entendemos que fala de meio ano, que corresponde a 180 dias. Portanto, somados, 360 mais 720 mais 180 vai dar 1260 dias. Em profecia, necessitamos e dependemos de utilizar o princípio de interpretação dia a ano, nas quais, de acordo com Números, de acordo com Ezequiel, especificamente Levítico 25:8, a correta interpretação para uma profecia de tempo é a utilização do princípio dia-ano, nas quais um dia em profecia de tempo significa ano. Portanto, nós temos aqui 1260 dias proféticos e 1260 anos literais, ok? Então, esse seria o tempo da profecia. Então, até aqui, nós vimos que, representado pelos 4 animais, que o primeiro animal, o leão, representa os babilônios, no ano 605. Quando nós chegamos ao segundo animal, representado pelo urso, significa os medo-persas, que reinaram a partir de 539. Quando nós chegamos no terceiro animal, representado por um leopardo, entendemos tratar-se do reino da Grécia, que reinou do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C. Então começa o quarto reino, representado pelo animal terrível lá, né? E foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, a partir da divisão do Quarto Império, que significa Roma Imperial, é que surgiu este chifre pequeno. E esse chifre pequeno destruiu 3 deles, que foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Então, a ação do chifre pequeno começou no ano 538. Somados 1260 anos, chegamos ao ano de 1798, agora, da nossa era, ou depois de Cristo. Agora nós vamos ler alguns textos que Deus faria com este chifre pequeno, qual a ação da parte de Deus seria desenvolvida. Então nós vamos ver agora aqui no verso 26, diz assim, ó: mas o tribunal se assentará em juízo, ele tirará o domínio. Falando do chifre pequeno, está dizendo que Deus ia sentar em juízo e ele ia tirar o domínio do chifre pequeno. Então, em um momento da história, o chifre pequeno ia perder esse domínio e isso seria feito através de uma corte celestial. Agora nós vamos ampliar um pouco isso no verso 22. Veja que diz no verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Ok? Então nós vemos aqui 2 versos falando de juízo, falando de julgamento, relativo ao chifre pequeno. E agora nós vamos ampliar ainda mais no verso 9, relativo ao julgamento, que diz assim: até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Olha, nós vemos aqui a formação de uma corte celestial com o propósito de tirar o domínio deste chifre pequeno, e também uma corte celestial. Deste período aqui, ela seria montada também para exercer um julgamento universal, pois se aproxima o tempo da profecia em que haveria um julgamento, começaria um julgamento universal no céu. Agora nós vamos para o verso 13, lembrando aos amigos e irmãos, por isso que nós estamos fazendo análise de forma alternada. Diz assim: e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem,
ele se dirigiu ao ancião de dias. Entendemos tratar-se de Jesus, de acordo com João 5, 22 e 27, o julgamento Deus outorgou para o Filho julgar. Agora no verso 10 diz assim: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aqui agora já está dizendo que em um momento específico, depois de ter uma corte celestial montada, assentou-se o tribunal e foram abertos livros. No próximo capítulo nós vamos entender bem esta questão. Então nós vimos aqui a profecia do capítulo 7 do livro de Daniel. Então nós vamos fazer aqui um paralelo com o capítulo 2. No vídeo anterior nós tratamos desse assunto e vemos lá que Babilônia começou seu domínio no ano 605. Portanto, o capítulo 2 começou no ano 605 e se estendeu até o ano 605 a.C. e se estendeu até o ano 476 depois de Cristo. Agora a profecia do capítulo 7, ela começou no mesmo ano, porém agora representada por 4 animais, começou no ano 605, também com Babilônia, porém agora ela se estende até o ano de 1798 da nossa era. Portanto, nós vimos aqui um avanço na profecia e entendemos também que toda profecia, ela sempre começa do profeta para frente. Então nós vimos aqui a ênfase grande no capítulo sobre a ação do chifre pequeno. E também nós vimos aqui os versos finais que fala que Deus, ou seja, isso nos traz esperança de que Deus, embora você possa ser perseguido por alguma situação difícil, mas sempre Deus vai resolver toda esta questão. Não passa nada desapercebido aos olhos de Deus. Ok? Então no próximo capítulo, que será o capítulo 8, vai falar ainda um pouco sobre o chifre pequeno e vai ampliar a profecia. Ok, meus amigos e irmãos? Então fique com Deus, que Deus abençoe todos e os guarde. Amém?